Boa noite, pessoal. Boa noite, advocacia. Boa noite a quem está nos acompanhando no Caput Podcast. Mais uma plataforma aí, mais uma proposta de trabalho, ofertando aí para a galera, para o pessoal que está nos acompanhando, advogado, advogada, não advogado também. Sejam bem-vindos, estão todos convidados a nos acompanhar. Hoje teremos aqui, eu estou acompanhado de profissionais ilustres, amigos e amigas, profissionais ilustres da área do trabalho, do direito do trabalho, né? Ontem tivemos um presente agradável, né, do Zuckerberg, que nos presenteou aí com o cancelamento temporário do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Então, nós conseguimos colocar pelo menos nossos prazos em dia. A galera trabalhou. Ontem a produtividade foi boa no escritório. Conseguimos trabalhar um pouquinho mais. Considerando iniciais, né, Marcão? Ontem foi tudo que tinha da frente. Mas às 8 horas tinha 1000 mensagens para responder. E ainda continua, né? Não para. Mas assim, a nossa felicidade foi momentânea, né? Então, hoje eu convido a todos a acompanhar o nosso podcast semanal, às terças-feiras, às 19 horas, com um tema, com convidados escolhidos a dedo, escolhidos com muito carinho, com muito amor, com muita consideração. Agradeço desde já a presença de todos e da minha amiga também, de toda, né? Agradeço também ao pessoal aí da técnica que está nos ajudando, a nossa fotógrafa corintiana, né? E, bom, vamos lá. Gostaria de apresentar aqui os nossos convidados. Ao meu lado aqui tem a doutora Aline Romagnoli, advogada trabalhista. Depois a doutora Aline vai passar o currículo completo dela e a história, como ela iniciou a carreira na advocacia trabalhista. Temos aqui o nosso amigo, doutor Marcão, da frase que eu sempre acordo dizendo para os meus filhos: é tudo nosso, amiguinhos. Essa pegou, né? Essa pegou. Jargão pegou. Pegou, Marcão. Sua marca registrada. Sua marca registrada. Marcão, obrigado pela presença. Temos aqui também o doutor Reinaldo, meu amigo Reinaldo. Obrigado pela presença, em aceitar o nosso convite. Estamos aqui hoje. Eu vou confessar hoje para vocês, eu sou apenas um mero intermediador aqui do nosso bate-papo, porque não é a área que eu milito, mas eu tenho muita curiosidade de aprender e de estar atualizado com esse tema, né? Hoje falaremos sobre as novas tendências da Justiça do Trabalho, né? Então, eu gostaria, primeiramente, de iniciar a nossa conversa com a apresentação, né, de vocês, falando, eu acho que não apenas a minha curiosidade, mas a de quem está nos acompanhando pelas redes sociais aí, é saber como vocês optaram pelo direito do trabalho, por que optaram pelo direito do trabalho e a paixão de vocês também por essa área, que é uma área que nem todos os advogados e advogadas militam, né? E a experiência de vocês também na área do ensino, como vocês deixaram também um pouquinho de lado a advocacia para se dedicar a lecionar, a ensinar, a compartilhar, porque isso é muito bonito também, né? A gente dividir experiências com os demais colegas. Então, doutora Aline, gostaria que você iniciasse... Comece. Doutora Aline, não, Aline. Nada de Aline, doutora. nada de doutora. Sabe como eu adoro que me chame de doutora, né? Por favor, Aline, fica à vontade. Meu caso foi o seguinte: quarto, quinto ano de faculdade, trabalhei num escritório que fazia reclamante. Aí comecei a pegar um processo daqui, outro dali, comecei a gostar. Aí veio o exame da ordem. Aí quem me deu aula? O amiguinho que deu aula. Mas naquela época não falava amiguinho ainda. Pegava já na classe. E já enfiava direito do trabalho na nossa cabeça. Na época ainda não era conhecido. Sabia. Naquela época nem era conhecido na região, né? Aí tive aula com o Marcão, prestei segunda fase trabalhista, passei na primeira, claro.
Você me ensinou o direito do trabalho. E montei meu escritório na sequência e comecei a pegar muito mais reclamante. Eu tenho algumas reclamadas. Desculpa, é meu jeito italiano que eu começo a falar com a mão. Comecei a pegar muito mais reclamante que reclamada. Confesso, tenho uma ou outra reclamada, mas o meu forte é reclamante. E fui pegando gosto por direito do trabalho. A hora que eu vi, é o que move meu escritório. E aí você estuda daqui, estuda dali, um fala pro outro. Na hora que você vê, você tá na área e... Pra mim, a audiência é audiência de direito do trabalho. Eu acho muito gostoso. Eu adoro fazer audiência. Inclusive, quando nós entrarmos no assunto audiência, eu tô sentindo uma falta de ir pro fórum fazer audiência. Porque a audiência trabalhista é feita no fórum. Então, Marcão, A você, Aline, amigo? a Aline, quando começou a aula, não é o tempo, viu, Aline? Tá. A Aline, quando que foi você minha aluna, não era o professor Marcão. Era o professor Marco Antônio Silva de Macedo Júnior. Ninguém falava de Marcão naquela época. Agora que é o professor Marcão, né, Aline? A Aline foi uma das minhas primeiras alunas aqui, quando eu comecei no ProOrdem. Eu comecei a dar aula no ProOrdem em 2004, 2005. A Aline acho que é dessa época, não é, Aline? Por aí, Sim, ou por aí, pra tentar esconder a idade, né? Então agora eu vou passar primeiro pro Dr. Rei. Dr. Rei também vai Vamos lá, falar que Dr. foi Rei. aluno nosso, e depois eu Bom, finalizo. com relação à área do direito, eu não sabia o que ia fazer na vida. Vamos deixar ele primeiro por causa disso. A história dele é boa. Estudávamos juntos na UniABC, se lembra? Lembro. Naquela época me perguntavam, e aí, qual hora que você vai atuar? Eu falava, não sei. Mas você não gosta de nada? Eu falei assim, não me identifico com nada. Aí comecei a estudar para o exame de ordem e conheci o nosso amiguinho aqui. Você trabalhava Aí em já. banco, né? Trabalhei 10 anos num banco. Trabalhei 10 anos num banco. E o direito na minha casa já existia, graças ao meu pai, a minha irmã, meu cunhado, meu irmão. Todo mundo já é da área do direito, só que a área trabalhista tinha muito pouco no escritório. E assim que eu comecei a assistir a aula do Marcão aqui, do professor Marco Antônio Silva de É um caminho sem Júnior, volta, né? foi um caminho sem volta. Eu me apaixonei e segui. Aí, com o passar do tempo, fiz pós-graduação e sempre encontrava com ele no fórum e falava assim, me dá uma chance lá para eu me atualizar, para eu ficar sempre assistindo suas aulas e me atualizando. Aí teve uma turma lá que passou 55 mil alunos lá, tinha aula à noite, tinha aula de manhã, tinha aula de sábado com turmas diferentes. Aí ele me encontrou numa dessas saídas de audiência, né? Ele falou, amiguinho, agora você vai ter que trabalhar. Chegou sua hora. Aí comecei lá no ProOrdem, aí a Miriam foi uma incentivadora na área da docência, porque... junto com ele, junto com o João Bonelli. A Miriam Bazordi. A Miriam Bazordi. Nossa, Miriam. Nossa, Miriam. Um beijo, Miriam. Um beijão, Miriam. Só tenho a agradecer, porque aparecia uma oportunidade, ela falou assim, Reinaldão, vai lá dar aula. Aí, alguns alunos me xingavam, mas nós fomos indo aos poucos, e aí, com o passar do tempo, hoje, graças a Deus, estamos seguindo, né, Marcão? Isso aí. Com as aulas... E vamos que vamos. E assim, eu acho que acabou sendo natural o amor pelo direito do trabalho. Igual a Aline falou, a audiência do direito do trabalho, a audiência trabalhista, não tem para onde correr. Ou você entra dentro da audiência com aquele conhecimento, ou você engole ou você é engolido. Sim. Então, Você ganha ou perde ali, assim, né? você tem que conhecer muito tecnicamente. A Miriam Um abraço, tá Miriam. Beijão, Miriam. Beijão, Aqui. Miriam. E na audiência trabalhista, se você não conhece tecnicamente, eu vejo que não só o juiz, como a parte contrária, às vezes, numa bobeada que você dá, leva o direito do seu cliente. Então é isso, né, Marcão? É isso aí. Agora vamos saber da história do amiguinho aí, né? Minha história é... Eu entrei na faculdade com 17 anos e nem sabia que ia fazer direito. Porque com 17 anos você nem sabe o que vai fazer da vida, né? Aí a minha avó que falou, ô Júnior, porque na minha casa me chamam de Júnior, né? Você não sabe o que você vai fazer? Eu falei, não sei, vó. Vou fazer o vestibular e eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer. Aí a minha avó, então faz o seguinte, Júnior, escolhe direito.
Porque direito sempre tem estágio, você vai ter estágio para fazer, você vai arrumar uma vaga de estágio e pelo menos você vai conseguir resolver seus problemas, né? Sempre tem problema para resolver. Mas é verdade, vó. E aí eu fui na da minha avó. Fiz o xizinho lá, o vestibular, escolhi direito, engatei no direito e me dei bem. Muitos falam para mim assim, Marcão, desde criança você queria ser advogado? Porque eu levei tão a sério a profissão, levo tão a sério, que muitos pensam que desde criança eu queria ser advogado. Mas eu nem imaginei que eu ia ser advogado na minha vida. Foi minha avó que falou, vamos lá, escolhe a profissão, faz a faculdade de Direito. E eu levei a sério, estamos aí até hoje. E professor, a mesma coisa. Eu nunca pensei que eu ia ser professor na minha vida. Tava terminando a faculdade, estudando para o exame da OAB, levando a sério, né, os estudos. E aí terminamos a faculdade, 3 colegas de faculdade chegaram para mim, Marcão, nós vamos abrir um cursinho. Tá precisando de um professor de Direito do Trabalho e de Ética. Você tem a manha de dar aula com nós? Eu fazia já o estágio, né, no escritório do Dr. Edson Lucilo, lá em São Bernardo, só na área trabalhista. E aí eu sempre na área trabalhista, eles falaram, Marcão, você dá aula de Direito do Trabalho para nós. E aí você estuda a ética, estuda aí o Estatuto da OAB, Código de Ética, já tem professor para ética e trabalho. E aí abrimos o cursinho lá em São Caetano, em frente ao IMES, a Rua Joana Angélica, isso em 1998. Caramba. Começamos lá com um cursinho chamado na época Nova Ordem. Chamava Nova Ordem. Que legal. E aí abrimos uma turma com 15 alunos. O curso deu certo. Desses 15 alunos passaram 13 na primeira fase. Poxa, que legal. Aí na segunda fase não chegou a abrir turma, né? Porque cada aluno foi para um canto. Um queria trabalho, outro queria civil. E aí a segunda turma também a aprovação foi boa. Só que aí dos 5 que nós abrimos no curso, 3 passaram no concurso da magistratura. Porque tava todo mundo estudando, né? Exame da OAB. E naquela época não tinha a emenda 45 de 2004, que você tinha que ter 2 anos de atividade de advocacia para passar no concurso. Né? Pra passar Naquela no época concurso, você terminava a faculdade e já poderia passar no concurso. Prestar. E desses meus 4 colegas, né? Porque eu era o 5º, 3 já passaram no concurso da magistratura. E aí só sobraram 2. Aí o curso não foi para frente porque cada um seguiu o seu rumo. E aí logo depois eu fui contratado pelo ProOrdem. Uma aluna que foi aluna do Nova Ordem pegou um currículo meu e deixou lá no ProOrdem. E aí o ProOrdem me contratou em 2004. Estamos aí até hoje. 17 anos de ProOrdem. 17 anos de ProOrdem. E desde 1998 do Nova Ordem. E Marcão, e quando surgiu o slogan ou essa frase? Então, essa do Tudo Nosso Amiguinho foi engraçado. Foi engraçado pelo seguinte. Daqui a pouco vai ter algum candidato a vereador utilizando isso aí. Então, essa do amiguinho. Sabe o que aconteceu? Eu acho bacana, eu acho legal. Deixa eu explicar que essa história é legal. Tinha uma aluna, na verdade pegou por causa de uma aluna chamada Daniela Castro. A Dani Castro. Por quê? Que talvez esteja nos assistindo, que ela sempre acompanha a gente. Aí, Dani, tá vendo? A responsabilidade é sua, eu acho que tem que patentear, viu? Porque eu sempre brincava nas aulas, né, Reinaldo? João Bonelli tá aí também, que é parceiraço. Sim. Nós criamos um método no ProOrdem que nós falávamos que aqui no ProOrdem é o jeito mais fácil de passar no exame da OAB, Léo. E a Aline foi nossa aluna. Sim. Reinaldo foi meu aluno do ProOrdem. Foi aluno, Léo? Foi aluno do ProOrdem. Então a galera vinha, não acreditava, porque era Damaso, era LFG, Exord. E aí no ProOrdem ensinava de um jeito que era muito fácil. Entrava na cabeça. Era fácil demais, era a receita do bolo. Aí o que eu falava pro pessoal na aula? A receita da palmeirinha. A receita da palmeirinha. Aí a palmeirinha fala amiguinho, você viu? A palmeirinha fala amiguinho, ô amiguinho. E aí pegou. Aí eu falava, ô amiguinho, ô amiguinho. Que eu falava, você quer ir lá no Damásio? Lá no Damásio é a receita do Alex Atala. Lá no LFG é o Eduardo Guedes. Elite. É, só os... Aqui é a raiz. Masterchef. Agora aqui no ProOrdem é a receita da palmeirinha, amiguinho. E aí pegou, mano. Aí começou a pegar o amiguinho. Legal, Aí a Dani Castro começou a falar, aqui no ProOrdem é amiguinho, é amiguinho. E quem aprende a receita da palmeirinha
Faz o bolo. E aí começou a pegar o amiguinho, todo mundo passando, todo mundo, vai lá no amiguinho, vai lá no amiguinho. Pô, legal. Aí teve uma turma 100%, aí virou tudo nosso, amiguinho. Aí virou tudo nosso Então, vamos amiguinho. fazer justiça. Obrigado, Dani. Obrigado, Dani Castro. Dani Obrigado, Castro, viu? que começou a Nosso divulgar o amiguinho. Ah, obrigado, Dani. Obrigado, Palmeirinha. Não sei se ela tá viva. Se ela Tá viva. É, Palmeirinha. A receita da Palmeirinha virou a receita do Proordem pra passar no exame da OAB. Ô, Marcão, agora sim, não sem querer entrar nos temas, né, principais daí, mas eu tenho outra curiosidade também, né? Você advoga mais no direito do trabalho para reclamante. É, A mas Dani não, aqui, ó, é só pra A reclamar. Dani aqui. A Dani Oi, tá aí. amiga. A Dani aqui, ó. A Dani tá aí, eu falei que ela sempre acompanha. Daniele Castro. A Dani tá morando na Bahia, tá com... Tá morando com o Rafa na Bahia. Tá na noiva. Inclusive, Dani, tô chegando na Bahia logo, hein? Falei pra Cris, né, Cris? Que a gente tem lugar pra ficar na Ah, Bahia. ó, ela tá acompanhando. Oi, ó. Legal. Um beijo, Dani. Advogo lembro da mais Dani pra do reclamante? Não, eu só advogo pra Advoga para reclamante. reclamante. Eu comecei meu estágio em 1993, com o Dr. Edson Moreno Lucilo, lá em São Bernardo. Devo tudo a ele. 3 anos de estágio, sociedade de advogados só para reclamante. Aí fiquei mais 15 anos lá como advogado empregado. Então trabalhei 18 anos com o Dr. Edson Moreno Lucilo, só atuando para reclamante. Marcão, eu sempre falo o seguinte, né? Eu acho que o direito, a nossa profissão é um sacerdócio, né? Então, independentemente da área que nós escolhemos, não somos nós que escolhemos o direito. É o direito que nos escolhe. É verdade. Como também não somos nós que optamos pela área, é a área que nos escolhe também, Eu né? também acho. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho disso no sangue, né? Também acho. Porque se eu perguntar aqui para vocês, poxa, vocês já advogaram, já alguma oportunidade da vida, já militaram na área penal? Credo, cruz credo, penal, não é comigo. Defender bandido, defender isso, tal. Então, mas Não. nasceu no sangue. Como eu também não tenho nenhuma experiência em direito do trabalho. E se você me perguntar hoje nos temas que nós iremos explorar, cara, vai ter muita coisa que eu não vou concordar contigo. Porque você também tá na sou área empresarial, empresário, né? Exatamente. E sabe, mas é legal, eu acho que isso é saudável. Até né? porque eu falo isso pra todos. O direito do trabalho é uma coisa do dia a dia de todos. Não, Todos vivenciam o direito do trabalho, Sim, né? exatamente. Diferentemente do direito criminal. No direito criminal, você precisa fazer alguma besteira na vida para você precisar de um advogado criminalista. Sim. Agora, direito do trabalho, você não precisa fazer. Às vezes você coisa pode ser do dia a vítima. dia. É coisa do dia a dia. Da mesma forma que o reclamante é vítima, o empresário também pode ser vítima. Então. Sim. De um empregador mal intencionado, por sinal. Né? Que fique bem claro isso. Sim. Mas assim, Marcão, eu acho que é bacana, eu acho que é legal a gente aprender aí o início da história de vocês também, porque eu não sei se vocês têm a oportunidade de esclarecer como vocês iniciaram. Aliás, eu devo aqui, já que estamos aqui, eu tenho que falar Faz favor. gratidão Faça favor. ao meu ex-chefe Edson Moreno Lucilo, que tudo que eu aprendi foi graças a ele. Tá? Essa mensagem vai chegar para ele. Edson Moreno Lucilo, minha eterna gratidão. Que legal. Tudo que eu faço cara. hoje foi graças a você. Você me legal. ensinou tudo. Tudo que eu sei, você me ensinou. Que legal, Marcão. Parabéns. Parabéns. Aproveitando, eu também vou fazer um agradecimento Faça favor. ao meu pai. Que Primeiro, legal. Dr. Jair Gonçalves Jimenez. Poxa, OB 54244. A minha irmã, doutora Regina, meu cunhado, doutor Marcos. legal. Ao Marcão, Que é Que isso. legal. ao João Bonelli João Bonelli. e a doutora Miriam, que são Doutora Miriam. que foram advogados aí que acreditaram e que me ajudaram, como nós sempre falamos, quando você é um jovem advogado, você acaba de passar no exame de Sim. ordem. Muitas vezes E você não fazer, tem as né? oportunidades. Por mais que eu trabalhava no escritório, eu comecei a trabalhar no escritório que meu pai já advogava, a área trabalhista quase não tinha lá. Então, foi através dessas pessoas aí que eu consegui ir aprendendo e crescendo. Tenho muito para aprender ainda, porque eu entendo que nós, advogados, aprendemos todos os dias, né? E o mundo é gente pequeno, eu nasce- estudei com a irmã dele. A A gente- irmã Regina Não, foi minha colega a de gente faculdade. nasce não sabendo tudo e morre não sabendo Sabendo nada. Bem por aí. Então, eu acho que o legal da nossa profissão
né, que a gente escolheu para sustentar as nossas famílias e para viver, Sim. é muito além de gratificação financeira. Sim, É uma realização pessoal. Pessoal, é uma verdade. realização, porque às vezes não há dinheiro no mundo que pague as conquistas que nós temos, sabe? E muitas vezes também, né, já levando para um lado um pouquinho mais sério, mas sem perder o ritmo do bate-papo, muitas vezes também nós somos injustiçados, Sim. sabe? O advogado, às vezes, se conseguiu algo para o cliente, não fez mais do que obrigação. Se não conseguiu, você é o principal responsável. Não, a gente faz um trabalho de meio. Sim, A gente faz um trabalho de meio. Né? Há todo um cenário, há toda uma máquina, há todo um poder judiciário em volta que quem dá a cartada final é o magistrado, o juiz. Sim, não tem segredo. Né? Mas eu acho bacana, eu também tenho alguns colegas, alguns amigos que eu tenho uma dívida de gratidão eterna. Meu tio, José Francisco Pereira, o pai do Alex, meu tio Zé, um beijão pro meu tio. O meu saudoso Domingos Romeira, também, que faleceu, me ensinou muito na advocacia criminal. Dr. Moacir Sanches e o Dr. Orlando Rosa e o filho dele, o Orlandinho também, sabe? São pessoas fantásticas que eu aprendi muito, muito mesmo. Então, eu acho que a gente sempre tem que carregar isso. Carregar isso, é verdade. Né? Isso na vida. Agora... Eu quero fazer meu agradecimento também. Aline, eu não vou interromper, pode fazer. Quem me ensinou direito do trabalho? 2 escritórios que com certeza vão estar escutando. Se não tiverem, vai chegar neles, que é daqui de Santo André. Doutora Eliana Queiroz. Estagiária dela. E o doutor Paulo Donizete, doutor Yacira Carvalho e o doutor Sérgio Marquezini, que era ali na 1º de maio ainda. Depois foi para cá, em frente ao INSS. Aprendi. Previdenciário não deu. Fiquei no direito do trabalho. Mas eu aprendi direito do trabalho com eles. Que legal. Nota 10. Bom, Eterna gratidão. Eu não sei quem pode começar aí. Eu tenho uma pergunta aqui, eu até anotei, né? Para não perder a minha linha de raciocínio. Que a gente começa aqui. a falar. Fala, mas é um bate-papo mesmo. Aqui não é palestra, não é aula, viu? Não tem formato. Ai, olha só uma coisa que eu tô vivendo aqui. Não, vamos lá, vamos. Lígia Maria. Aline, graças à Justiça do Trabalho que ficamos amigas, e é verdade, que a gente se encontrava na sala de audiência, sempre fomos de lados opostos, e hoje somos amigas de vinho. Ai, que legal. Aqui, a Lígia é advogada, nossa amiga, um beijo, Lígia, se recupere logo. A Lígia, ela contraiu a Covid, né, mas ela tá bem, graças a Deus, tá tudo bem com ela, a família tá bem, um beijão, Lígia. Fica com Deus, uma boa semana para você, viu? E se recupere logo. Olha, eu acho que é o Zé Pereira, José Pereira, que você falou, te mandou um abração para você contar com ele sempre. Colocou aqui, ó. Te amo, tio, te amo. Tamo junto. Mas vamos lá, Marcão. Eu acho o seguinte, eu anotei aqui e, assim, vamos bater um papo, vamos tentar desenvolver. Eu gostaria de saber o seguinte, após reforma, né? A reforma trabalhista, né? Vocês entendem que existe alguma contradição na pós-reforma trabalhista, sendo que a nova CLT não contraria a Constituição Federal e os princípios trabalhistas? Existe uma contradição com relação a já entrando... Já começou quem? Já começou. Já começou com a polêmica. A ideia aqui, Reinaldo, é a gente, sabe, esticar, porque o prédio aqui vai 24 horas. Então a gente pode ir embora daqui amanhã cedo. Então, Sem problema. Vamos começar a falar sobre a reforma e essas contradições aí, né? Não, repito, não é minha área, mas eu acho que é uma dúvida geral, não só da advocacia, como de quem está nos acompanhando aí, né? Então eu gostaria de ouvir de vocês aí, quem tiver mais à vontade pode começar. Marcão tá... Eu vou começar, vai. É isso aí. Calma aí, velho. Bom, eu sou suspeito. Todos sabem que eu só advogo para reclamante. Então vamos embora. E sou suspeito, falo em aula, falo em tudo quanto é lugar, que essa reforma trabalhista foi um golpe dos empresários, na minha humilde opinião. Foi uma virada de mesa, porque onde já se viu criar uma nova legislação em 90 dias. Em 3 meses, criaram uma nova CLT
sem a participação de ninguém. Foram só os políticos. O Congresso Nacional que criou essa nova legislação, simplesmente revertendo tudo aquilo que já tinha sido conquistado no TST. Estou falando aquilo que todos que militam na área trabalhista têm o conhecimento, hein, gente? Se vocês pegarem os pontos da reforma trabalhista, as alterações que foram feitas, tudo já estava pacificado no TST. Já existiam súmulas favoráveis aos reclamantes. Sobre jornada de trabalho, principalmente jornada de trabalho, né? Minutos que antecedem, sucedem jornada, história de preposto, que não precisa, que era obrigatório que o preposto seja empregado, a história da revelia, se a reclamada não comparece na audiência, mesmo que esteja o advogado, é revelia. Então, se pegarmos esses pontos onde a CLT alterou, né, o direito material do trabalho, a questão do intervalo da mulher, gente. Retirar o intervalo da mulher do artigo 384 da CLT. Já tinha sido julgado pelo STF. O STF já tinha analisado em última instância, falando que o artigo 384 foi recepcionado pela Constituição de 88. Aí vem a reforma trabalhista e revoga o artigo 384, retira da CLT. Então, assim, eu sou suspeito para falar. Todos falam, mas o Marcão só advoga para reclamante. É lógico que ele vai criticar a reforma trabalhista. Lógico que eu vou criticar, mas eu tô colocando aqui para vocês questões pontuais que já estavam pacificadas, tá? Aqui não tô nem falando como advogado de reclamante. Tô dando minha opinião aqui como jurista, tá? Como um advogado e jurista. Como cidadão, né, Marcão, também. Tá? Como um cidadão, falando aqui da dignidade humana do trabalhador, gente. É o que o Léo falou aqui. Questão de direito constitucional. Sim. Tá? A dignidade humana do trabalhador, aquilo que veio lá no artigo 7º da Constituição de 1988, aliás, hoje, né? Dia 5 de outubro de 1988, dia da Constituição Federal. Dia da Constituição. Então, assim, eu achei uma virada de mesa. Uma grande virada. É lógico que para os empresários, a coisa equilibrou a balança. Reinaldo tá aqui, Reinaldo advoga para reclamadas. O Léo até falou que tem ponderações, né? É empresário. Então, assim, é lógico que hoje a reclamação trabalhista, ela mudou completamente. A partir de 10 de novembro de 2017 para cá, a petição inicial hoje, ela é completamente diferente. Redobrou o cuidado. De antigamente. Mas eu vou falar o que eu sinto. E não sei quem atua na área se pode concordar ou não. Sucumbência. Justiça gratuita. Eu acho isso também completamente incompatível. Eu acho que se o reclamante é pobre, não tem que pagar honorário de sucumbência, não tem que pagar honorários periciais. Só que agora nós vamos no ponto, acho que chave da discussão. Sim. Eu acho que essa história da sucumbência na Justiça do Trabalho engessou o advogado do reclamante de criar teses jurídicas. Eu não estou falando de aventura jurídica. Né? Não estou falando de aventura jurídica. Eu estou falando de criação de teses jurídicas. Tá? Eu sempre fui de criar teses no escritório. Sempre fui de criar teses. Vou criar uma tese por causa disso. Vou criar uma tese fundamentada nisso. Hoje eu não posso mais criar teses, amiguinhos. Porque se eu criar uma tese que eu considero que seja plausível, só que se o juiz da vara falar, não concordo com essa tese, é improcedente, meu cliente vai pagar sucumbência. Então a reforma trabalhista engessou nosso raciocínio. Hoje a gente tem que advogar no arroz feijão. Vai lá, pede só o arroz e feijão, amigo. Tem certeza. Vai no arroz e feijão, esquece a mistura. Hoje você tem que advogar só no arroz e feijão e acabou. Eu acho isso uma sacanagem. Tanto com o advogado do reclamante, quanto com o próprio reclamante. Sim. Porque aí não vão surgir teses novas, e se não surgem teses novas, a jurisprudência vai ficar engessada até o final da vida. E se não tem tese nova, não surgem súmulas novas,
não surgem OJs novas e a coisa vai morrendo ao longo do tempo. É a minha humilde opinião. E aí, Reinaldo? Vamos lá. Eu concordo em parte com o que o Marcão falou. Eu concordo que teve muita coisa que, com as alterações que vieram, elas engessaram, de uma forma geral, reduziram a quantidade de processos. Mas uma coisa eu vejo como um lado positivo. Com relação à parte da sucumbência, também concordo com parte do que o Marcos falou. Por quê? Muitas vezes, eu tenho vários casos que eu também advogo para reclamante também. E que você tem algumas decisões, daqui a pouco nós vamos entrar nesse mérito aí. Sim. Claro. E que existe muita divergência e muita insegurança jurídica contra o tema, né? Com relação a esse tema. Mas com relação à reforma, tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que analisar por um lado bom, um lado positivo. Por quê? Acabou os aventureiros, né? Aquele advogado que faz tudo. Ele já Busca de um acordo. Né? Aquele advogado que é o cara que faz previdenciário, faz isso, faz aquilo, só que nada bem feito. Esse cara, ele tá com medo hoje de entrar com uma ação, porque ele não se especializou. Entendeu? Sim. Então, assim, como o Marcos falou, quando você vai fazer uma petição inicial, hoje você tem vários requisitos. Um deles é você trazer valores para o que você está pedindo. E você trazendo valores para o que você está pedindo, eu não concordo com a limitação de valores, que é uma tese da reclamada. Já que ele está pedindo só isso, limita o valor. E tem muitos juízes que estão vindo. Então, o trabalho do advogado, ao contrário do advogado reclamante, eu entendo que eu consigo criar muita tese. Entendi. Porque na área da defesa, você pega, às vezes, aquele direito está sendo tutelado e fala assim, deixa eu ver como que eu consigo tentar sair desse direito. E aí você tenta criar teses. Às vezes cola, às vezes não cola, mas a sucumbência para reclamada pode vir de qualquer jeito, porque o pedido já está lá. Então, eu entendo que o advogado que não se especializa, ele acabou saindo de cena e, assim, para o meu escritório acabou tendo muito trabalho depois da reforma. Todo mundo fala, realmente, se você olhar a quantidade de processos, diminuiu. Diminuiu a quantidade de processos no começo, né, Marcão? Que agora eu vejo que tá voltando. Então, Reinaldo, hoje mesmo eu estava conversando com um vizinho meu aqui, o Dr. Robertson, ele também advoga bastante para reclamante na área bancária, né? Sim. E ele falou que diminuiu bastante os clientes. Sim. Diminuiu bastante os clientes no... O grande problema é assim, vamos entrar um pouquinho na seara da sucumbência. Isso. O reclamante bancário, geralmente, ele tem um salário acima de 40% do piso salarial, do piso da Previdência. E como ele tem esse salário de 40%, então, em regra, ele não se enquadra com o benefício da justiça gratuita. Ele não pode ser beneficiário da justiça gratuita. Só que, no meu entendimento, tem algumas análises de juízes que está sendo meio equivocada. Por quê? A partir do momento que o reclamante ele entrou com a ação e ele foi demitido, ele não mais tem aquele salário alto. Ele já está desempregado. E como ele não todo caso, mas muitos casos. Como ele está desempregado, sim. Então ele está recebendo o seguro-desemprego e quando às vezes chega na audiência já acabou. A sentença vem depois de um ano, um ano e meio. Põe uma justiça gratuita não. Aqui, né? E aí quando vem a sentença, fala assim, olha, eu indefiro os benefícios da justiça gratuita porque o salário dele era acima de 40% do teto da Previdência, que é a regra que está na CLT. Ou, se não, eu defiro os benefícios da justiça gratuita, mas condeno a sucumbência, que aí eu vou no que o Marcão falou, que eu concordo com ele. É incompatível um tema... Se você analisar todos os outros ramos do direito, o beneficiário da justiça gratuita, ele não tem que pagar nada. Nem custas, nem sucumbência. Só na trabalhista. Só que na trabalhista está sendo criada foi criada a situação... E nós estamos vivendo essa insegurança muito grande porque cada juiz tá decidindo de uma forma e quando você chega no tribunal, o Tribunal de São Paulo, ele vem atuando de uma forma em grande parte das turmas
e que está tomando, né, o entendimento de que tem que pagar. Isso aí de uns 6 meses para cá, 4 meses para cá, tem mudado muito. Só que quando você pega tribunais Rio de Janeiro, Minas, Goiânia, Goiás. se você pega Goiás, se você pega Bahia, você pega outros Tá bem tribunais. flexível, lá tá bem flexível. Lá em outros tribunais, você tem um entendimento totalmente diferente do que nós temos aqui em São Paulo, que é o pulmão do Brasil com relação ao processo. Aqui nós temos mais de 230 varas no estado de São Paulo. Então, Vocês militam bastante em outros estados também. Vocês atuam no Também. direito do trabalho em outros Também. estados também. então nós assim, eu tenho alguns processos Analisa essas diferenças aí de Sim, estado para estado. que a gente sente. Ou até mesmo quando você vai fazer um recurso de revista, você tem que pegar a jurisprudência dos outros TRTs ou do TST. E aí você vê que em outros TRTs, para determinado direito, está sendo feito, está tendo um outro entendimento do que aqui em São Paulo nós estamos tendo em algumas turmas. Na minha opinião, sabe onde que tá a insegurança jurídica, Reinaldo? O STF parou o julgamento. Isso, tem esse problema. Começou o julgamento da ação direta Lá de em inconstitucionalidade lá da em ADI. 2018. Em 2018. Lá em 2018. Sobre a história da justiça gratuita e a sucumbência. Sim. Tá? Então, eu ia te perguntar, o Eduardo Silvano, nosso colega e nosso amigo, Edu, um abraço. Ele mandou uma pergunta Abraço, Edu. sobre a ação direta de constitucionalidade. ADC 58, né? ADC 58. Que é outra confusão. Não, e ele... Que é pode outra falar um confusão. pouquinho sobre Aliás, ó ADC quantas 58? pessoas comentando, velho. Vários nossa, amigos, ó. Tem. Vai, Alan Cavalheiro, Camila Nardino. Alexandre. Olha, Alexandre. Rodrigo Frato, um abraço, Rodrigão. Ângela Gaia, nossa, A Caroline, muita gente. doutora hein? Carla, Adriana Lune. obrigado. Beijo, Carlinha. Então, assim, ó, duas situações E a no DC STF. 58? Duas situações no STF polêmicas. Primeiro, essa história da justiça gratuita. Sim, A inconstitucionalidade da CLT. O STF começou o julgamento, já tem que ter decidido isso rapidinho. Para acabar com essa insegurança jurídica. Já para decidir se a CLT é constitucional ou inconstitucional. Né? E aí começou o julgamento da ADI 1 a 1. Tava 1 a 1 o julgamento. na verdade teve o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes foi parte, o Barroso, não, foi o Barroso e o Fachin. né? O Fachin foi, O Barroso foi a favor da nova CLT. Sim. O Barroso foi a favor, E o falando Fachin- que a CLT é o Fachin válida. inconstitucional. E o Fachin disse que é inconstitucional. Sim. Aí tava 1 a 1, o julgamento rolando, aí parou. Caiu na mão do Gilmar Mendes. Caiu na mão de Gilmar Mendes, pediu a suspensão do andamento do processo do julgamento. Isso desde 2018, amiguinho. 3 anos parado. E aí a juizada... Pode culpar a pandemia. E aí a juizada das varas, julgando... Nós temos, na verdade, nós temos Se o muitos STF temas parados lá no Se o STF. STF já tivesse prosseguido o julgamento e decidido essa discussão, já teríamos pelo menos uma segurança jurídica. Exatamente. Se é Já começaria a válida ou não. Porque aí, pelo menos, né, Marcão, a gente tem que aceitar a decisão. Aceitaria. Sim, acabou, a decisão Aí não suprema. ficaria essa Fica esse- polêmica. Ficaria essa Exatamente. polêmica. Ficaria essa Seguinte, polêmica. Que nem colocou aqui, ó. Bagunça. Doutor Alexandre Santiago Melo, o TRT 15ª região, Anderson. É o Anderson. Já tem entendimento divergente do TRT da segunda, em vários. É uma bagunça. E aqui, Uma em bagunça. Campinas, Aí, Piracicaba, Eduardo Silvano. Perfeito também a colocação da DC 58, a correção monetária. Sim. Na minha humilde opinião, a decisão do STF, na minha humilde opinião, é extra petita. Pra empresa, Fora do pedido. pra empresa foi ótimo. Porque a discussão era, aplica-se ou a TR ou IPCA. Aí vem a decisão Da da DC Selic. 58. A DC 58, a O que que fala correção disso? sobre Tá. correção monetária Mas o que fala dos DC 58? créditos trabalhistas. Tá? Tá. Chegou até o STF a discussão. Tá, legal. A correção monetária do crédito trabalhista. Se falar Os bem- empresários queriam a aplicação da TR, Tá. taxa referencial, que joga lá embaixo a correção monetária. Sim. E nós, empregados, queríamos o IPCA-E, Tá. que aumenta o valor Sim. do débito, Sim. né? Do crédito do trabalhador, do inclusive, débito da estimula o empresa. pagamento do processo. E aí, a Eu ia jurisprudência chegar- Virar uma. Eu a ia chegar nessa jurisprudência daí. estava já tendenciando para o IPCA.
Sim. O TST já tinha decisões pelo IPCA, as turmas. O STF já também decidiu nesse sentido. turmas do STF já falavam que era o IPCA. O que resolve o processo? Aí a ADC levou para o pleno. Ação direta de constitucionalidade. Levou para o pleno a discussão. Só que aí o STF fugiu da discussão. Fugiu da discussão, colocou... Aplicou a taxa Selic, Colocou- que não era a discussão da ação. A discussão era TR e IPCA. Sim. Aí o STF Veio e falou da e Selic. moderou. Vai ser o IPCAE na fase pré-judicial, antes do ajuizamento da ação. Esse E é a um- partir do ajuizamento da ação, taxa Selic. Esse é um tema... Mas taxa Selic não estava nem sendo discutido, amiguinho. E, A Léo, minha opinião é extra petita. eu advogando pela empresa, O acordo. quando começou a vir esse boom aí de IPCAE, comecei a alertar os empresários, ó, esse processo vai correr uns juros, aumentava uma mais atualização 30%. de juros, vai aumentar muito. Sim. Então vamos tentar matar no ninho, já faz um acordo. Faz um O acordo. IPCAE aumentava 30% o valor da dívida. Então assim, começamos a A gente ter... estava começando até a comparar o processo trabalhista Com com uma as- melhor aplicação. Eu falava que nas existia. aulas. Eu falava nas aulas que para hoje os a trabalhadores, reclamação exatamente. trabalhista é a melhor aplicação melhor- financeira do E adivinha Brasil. quem me ensinou isso aí? Que É era a melhor Sim. correção monetária mais 1% de Você juros ao mês. estimulava a empresa a pagar. E aí, de repente, veio essa decisão do STF que assim, para a empresa hoje, quando eu faço a defesa, quando eu estou pela empresa, eu bato muito nessa tecla e eu quero essa. Mas, por outro lado, pensando como o Marcão falou, como um jurista, como um advogado, independente de que lado eu vou estar defendendo, eu entendo também que foi totalmente extra petita. Porque veio o julgamento falando de Selic de uma coisa que não estava sendo discutida. Tá sendo discutido. Entendeu? Então, assim, esse outro tema também bem complicado. Que a reforma trabalhista trouxe a TR. Reforma trabalhista incluiu a TR no texto Incluiu da a lei. TR no texto da lei, coisa que não tinha. Aí a jurisprudência começou a aplicar o IPCA. Então, assim, nós vivemos essa insegurança, não tem pra onde correr. Fernando Ô, Reinaldo. Scartozone. Fernando Scartozone, Fernandão, abraço. Doutor Fernando. Outra pessoa, ele junto com a Camila também. Não Camila Nardini. poderia falar, a doutora Camila Nardini também, no começo, no ProOrdem, eles me ajudavam muito de como corrigir a peça. Bom, vou Um fazer abraço a justiça todos. aqui também. Mandar um abraço para os advogados trabalhistas do escritório, Eduardo Silvano, Eduardo Moura. Edu. Abraço, Edu. O cara Eduardo Moura. Edu é o galã, o galã. O galã. É o galã. E mandar um abraço pro Elton também. Elton, tá nos acompanhando aí. E gostaria de convidar também o pessoal para entrar nos Marcão, canais aí, entrar olha aqui, no ó. Facebook e mandar Fábio as Castro mensagens. Vieira. Fábio, mandar aluno nosso do dúvidas. Pro. Fala Ordem. sobre o Também, a gente artigo tá aqui, a gente 223 tá- da CLT. Dando E moral. Dando moral. Tabelaram, tabelaram. Isso aí é reforma Tabela trabalhista. do dando moral. A tabela do dano Fábio moral. Castro Vieira Tabela fala do dano sobre o moral é artigo tabelado na 223G Justiça do da Trabalho. CLT. Mas olha, quando eu falar sobre esse tema, Oi, fala, Bruno. Pediram só para quando vocês falarem sobre sigla, para tentar explicar. Ah, pra tá. entender onde Ah, o entendi. tá assistindo. Tá então, certo. Então lá, sigla TR, taxa referencial. sim. Isso. IPCAE, Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial. Isso. Quando falarmos CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, TST, Tribunal Superior do Trabalho. Isso aí. E também SCCP, Esporte Clube Corinthians Ah, Paulista. Aí acabou a brincadeira, eu vou embora. Acabou o podcast. Acabou o podcast. Foi muito bom. Foi muito bom conversar com vocês, né? Mais eu rezo, mais corintiano Estamos criando uma jurisprudência aí Criando, do ganha tudo ser campeão. Uma coisa eu posso falar pra você, Léo. Você sabe que na Justiça do Trabalho, corintiano é justiça gratuita, sempre. É mesmo? É, porque ele junta a bandeira do Corinthians é declaração de pobreza.
Meu Deus Com a do céu. reforma não é mais, não. Olha lá a reforma pedindo pras bandeiras também. Corintiano é justiça gratuita na certeza. Fechando as suas aspas do Corinthians. Preconceito, viu? Com relação a esse tema do. Ó, já tem gente querendo sair, ó. O Zé vou sair agora. Não sai, É não. palmeirense. Não esquenta a cabeça, não. Não esquenta a cabeça, não. 2 semanas atrás foi triste, mas fica aí, meu. É, fica aí. Calma que nós estamos no dia 27. Com relação ao artigo 223. 223. Artigo 223 da Letra. consolidação. 3 letras. Tem várias letras, A, B, C, D, E. O que diz o artigo 223? Então, Vamos lá. ele fala sobre o dano extra-patrimonial, que é o dano moral. Tá certo. O que acontece? do trabalho. Não vou entrar muito no mérito de forma detalhada, mas o que acontece? Ele veio e trouxe valores. Só que a base desses valores que é o problema. Porque o certo, no meu ponto de vista, seria você trazer valores com base no salário mínimo. Que aí é uma tese de referência para todo mundo. Ou você colocar dano moral também, pensando alto, você tipificar e colocar um valor, até assim seria inconstitucional. Mas o artigo 223, ele veio e colocou com base no salário. Entendi. Ou seja, o pobre tem o dano moral reduzido. Então, o pobre, ele tem o mesmo tipo de dano moral de tutela que teve para você que é pobre e para mim que sou rico, ou vice-versa. Isso aí. Você vai ter valores diferentes Tabelou. com base no salário. Tabelou. Então isso é inconstitucional. Na verdade, Porque esse artigo está com os dias contados, né? Já Não, tem mas uma ação. mas é inconstitucional. Já tem uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no STF. O Gilmar Mendes é o relator. E que demorou até agora também. Também demorou. Faz tempo. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Associação dos Magistrados Trabalhistas, né? Pela ANAMAT. Sim, Poxa. Porque assim, um absurdo. sim, concordo. Vamos dar um exemplo. Você tabelar e você... Tabela pelo salário da pessoa. Pelo salário da Pelo pessoa. salário da pessoa. Pelo salário. Isso. Vamos dar um exemplo? Dou um exemplo em sala de aula. Sim. Na turma de pós-graduação. Ações que estão em andamento. Ações verdadeiras, fatos reais. O desabamento da barragem de Brumadinho. Não sei se vocês lembram. Foi durante a jornada de trabalho Sim. que desabou a barragem. E aí pessoas estavam no refeitório. Na hora que desabou a barragem, pessoas no refeitório Sim. morreram soterradas. Empregados morreram soterrados. E ali nós tínhamos empregados de vários níveis, Sim. economicamente falando. Então tinha o faxineiro, que estava lá trabalhando, morreu soterrado, e tinha o gerente, Tinha o diretor. diretor. Sim. Então, se você pegar as ações que estão tramitando lá, os juízes estão condenando a Vale. E aí você pega a sentença, Sim. a gente vê esse absurdo. Porque pela morte do empregado, qual que é o valor do dano moral? Se você pegar o artigo 223G, parágrafo 1º, Sim. é o gravíssimo. A morte é o dano moral gravíssimo. Sim. Né? Não tem como ser mais que o gravíssimo. Aí a CLT diz que o dano moral gravíssimo é 50 vezes o salário. Aí você pega o faxineiro, Que tá? recebe R$1.100. reais. Arredonda para 1.000. Arredonda para 1.000. o salário A família vai ganhar 50 50 mil mil. reais. 50 mil. Aí você pega o diretor, o gerente, que é 20 mil, a família ganha 1 milhão de reais. Pelo mesmo fato. Pelo menos. A morte Sim, pro é, mesmo empregador. Marcão, eu Olha o concordo. absurdo. Concordo. Olha o absurdo. Isso As sentenças que estão tramitando, que estão sendo prolatadas lá em Brumadinho, são essas. Com base nesse artigo. A família do faxineiro ganhando 50 mil reais e a família do Mas gerente amanhã ganhando pode 1 ser um milhão. desastre desse que acontece em qualquer outra região, inclusive. Ou seja, esse tabela artigo, novamente pelo esse salário. artigo tem que ser declarado inconstitucional o mais rápido possível. Eu não sei nem por que que o STF já não fez uma liminar. Já Uma deveria. liminar Já pra deveria. suspender. Já faz tempo. Porque Sai o saem artigo. sentenças e sentenças estão sendo executadas. Eu acho que aqui a regra do Código Civil era perfeita Sim. antes da reforma trabalhista. Sim. Tinha que aplicar o Código Civil como sempre foi. Né? A capacidade econômica do réu, o não enriquecimento Ilícito. ilícito do autor,
o caráter pedagógico da punição, Educativo, né? né? Porque aí você iguala tudo. Sim. Tanto o faxineiro quanto o gerente, a indenização vai ser a mesma, amigo. Sim, sim. Tá certo. Mas é esse absurdo. Mas Falei não. que a reforma trabalhista foi uma sacanagem, falei. Não, mas eu acho que eu concordo com você em alguns pontos, sim, Marcão. Eu concordo, mas assim, eu repito, eu também sou empresário, Sim, sou sim, funcionário. Eu acho que algumas coisas, alguns exageros, como o próprio Reinaldo disse, estavam. Então, mas agora, Léo, eu vou concordar com você. Sabe o que eu vou concordar com você? Porque na verdade eu já passei experiências, nossa, traumatizantes com relação a funcionários que não tinham nenhum direito. Que acesso à mesmo justiça. assim Então, mas buscavam olha a- agora um absurdo, Léo. sabe? Na E a- vara civil, vamos pegar esse exemplo do gerente de Brumadinho. O cara morreu lá, soterrado, salário de 20 mil reais. Se você pegar a tabela da CLT, do 223G para. O valor é 50 mil, 50 vezes o salário. Tá tabelado. R$ 1 milhão. Na vara civil, não condena em 1 milhão. Não, Não, mas- Olha aqui como. Olha aqui. Aqui a CLT tá prejudicando o empresário. Muito diferente. Aqui a reforma tá prejudicando o empresário. Tá prejudicando, exatamente. Porque na vara civil você vai ver indenização de 200 mil, 300 mil pela morte, hein? Pela morte. Porque eu já vi vários casos pesquisando aí, jurisprudência na vara civil. Sim, acidente de Indenização, trânsito, indenização por erro médico, a pessoa Não passa morreu. disso. 200, 300 mil. Agora a CLT tabelou, e aqui é perigoso pro empresário, hein? Tomar uma paulada aí de 1 milhão, tá vendo? Pelo amor de Deus. Maria. Então, Eu acho que a reforma é trabalhista totalmente aqui inverteu. desproporcional. É totalmente desproporcional e ao mesmo tempo inconstitucional essa. É um artigo mas que não tem diálogo artigo com outros, né? Mas assim, são temas muito controvertidos que realmente traz essa insegurança que a gente está vivendo. Por isso que eu acho que mais reuniões como essa tinha que ter no Brasil inteiro, Sim. para ver se os caras lá em cima lá chegassem a Ó, outra observação que a Ângela colocou: independente de ser empregado ou empregador, o que discutimos é o direito. o direito. Sim, O direito exatamente. puro e simples. Né? Sim, perfeito. Ó, vou aqui, o nosso amigo aqui, o doutor Alexandre Gomes. O Alexandre, um abraço. O Alexandre, ele fala assim, o seguinte, aí é uma reflexão aqui para vocês, né? Para a Aline, para o Reinaldo, para o Marcão, né? Vocês acham que seria importante na nossa região do ABC ter uma representação única da Justiça do Trabalho por ser o berço representativo do trabalhador, composta por uma grande quantidade de advogados trabalhistas de toda a região? Acham viável a ideia, com o objetivo de fortalecer a classe da área trabalhista, bem como a própria Justiça do Trabalho? Um grande abraço a todos. Eu acho que o que ele quis propor aqui é uma união. Uma união advocacia do grande ABC, talvez. trabalhista do grande ABC, por ser É o historicamente um berço, é o polo, né, é o da polo justiça. químico, né? É o Eu polo acho que nós temos metalúrgico. até como bem lembrado pelo Marcão hoje, né, a Constituição, né, nós fazemos dia 5 de outubro, eu tinha esquecido até dessa, né, mas vamos aqui relembrar e fazer um exercício de reflexão sobre a importância da nossa Constituição, Sim. na nossa vida. A na vida dos Constituição nossos filhos. é a Constituição social, né? Sim, A Constituição Constituição cidadã. O que a gente percebe é. Meu pai, ele em 88, ele foi até Brasília, ele apertou a mão do Ulisses e, se eu não me recordo, fez até algumas sugestões lá na época para o Ulisses. É brincadeira, gente. É que eu queria ficar um pouco mais importante. Ai, Léo. Vai, Eu ia dar continuidade. vai que corre. Vocês estão acreditando. Mas eu vou pegar a foto do meu pai com o Ulisses Guimarães, viu? Isso eu tenho aí. Isso tem, isso tem. eu vou mostrar aqui para vocês. Uma parte era verdade. Uma parte era Uma verdade. parte era No início era verdade. Mas, Reinaldo, desculpa, eu te interrompi. Não. Eu acho que assim, tudo que vem em prol da advocacia, eu acho que nós temos que realmente pensar. Você ter uma representação, a OAB já nos representa. Então, assim, talvez a união da OAB de São Bernardo, Santo André, São Caetano,
Diadema, Criou uma regional Mauá, aqui, né? você criar uma regional aqui, eu não, É, sei, ó, não sei como funciona O isso. próprio Alexandre colocou agora, ó. Em São Paulo, temos a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Entendi. Sim, que é a Então doutora Liliana Queiroz. você criar uma associação, eu acho Uma que associação dos eu acho advogados trabalhistas. que você, ABC. você ter uma Aí, ó. voz, né? Talvez teríamos um pouquinho mais de respeito. Sim. Porque assim, eu às vezes eu me aventuro na área civil, aparece alguma coisa no escritório lá, eu me aventuro. E o que eu percebo é que a audiência na área trabalhista e a audiência na vara civil, nós vemos, pelo menos as que eu tive na vara civil, que não foram muitas, né? Eu senti um respeito muito grande que vem do magistrado, né? Na trabalhista tem também? Tem. Só que tem um ou outro que não que distou um pouco. Nós não podemos generalizar. Nós temos a 99% de magistrados excelentes e que levam a audiência numa boa. Só que tem um ou outro que às vezes cria uma CLT às própria, né? vezes cria uma CLT própria, exatamente. Então é isso que eu assim, queria até, Reinaldo, aproveitando até o seu... talvez se tenha uma associação mais a OAB, Sim. você ter uma força política. Ou fortalecer a associação que já existe, porque nós temos a Associação dos Advogados do ABCDMR. Agora, eu acho que precisa ter aquele engajamento de mais colegas, nessa se interessando para fortalecer e criar grupos direcionados a cada área dentro da própria Sim, eu acho que dentro da OAB a própria comissão, né, de direito do também, trabalho, exatamente. processo do trabalho, Sim, pode ser mais exatamente. atuante também. Sim. Agora, o Reinaldo, assim, entrando na linha que você está seguindo aí, eu queria falar assim, é um tema atual que nós vivenciamos aí, né, já há 1 ano e 7 meses, 1 ano e pouco, que é a Covid. Pandemia. Né? A pandemia, ela trouxe aí algumas mudanças, algumas alterações no nosso dia a dia, em termos de família, no nosso dia a dia profissional, no nosso dia a dia com relacionamento com clientes, né? Graças a Deus as coisas já estão voltando ao normal aí, estamos todos vacinados, graças a Deus. Por isso nós estamos aqui tendo o privilégio de fazer esse bate-papo aqui pessoalmente, né? Mesmo com poucas pessoas aqui, mas, né? E eu acho o seguinte, eu queria saber, eu posso falar com propriedade sobre a minha área de atuação, direito criminal, o que mudou, como afetou a forma de eu lidar com o cliente, de eu ir numa delegacia, de eu ir num CDP, de eu ir numa penitenciária, de eu fazer um atendimento virtual, que eu nunca esperava isso. Eu falei semana passada, eu falei com um cliente meu que ele estava preso lá em Ribeirão Preto, né? E eu falei daqui do meu escritório, ou seja, poxa, assim, eu não gostei, eu tenho apenas uma reclamação, foi o tempo, né? Porque tem um tempo limite no Teams, né? Para você falar com o seu cliente. Eu não acho isso apropriado, eu não acho isso correto, porque o advogado ele tem que, se eu for no presencial, eu falo o tempo que eu quiser com o meu cliente. Ficar 1 hora, 2 horas, 3 Você tem que ter acesso ao seu cliente. Tem que ter acesso e tem que ter tempo para falar com ele. Agora lá o limite é 20, 30 minutos. Aí corta. Aí se eu quiser eu preciso agendar uma outra conversa com ele. Eu não acho certo, mas assim, em termos de viabilidade, nossa, foi facilitou, porque eu economizei, o meu cliente economizou com viagem, com estadia, com tudo. Então eu posso falar, as audiências criminais também mudaram, e algumas coisas vieram para somar. Eu disse isso em alguma outra oportunidade, acho que foi numa entrevista que eu dei na semana passada para a TV+, né? Que eu falei que as audiências... Você assistiu? Eu cheguei a falar o seguinte, que com relação a audiências que nem tem a audiência de não persecução penal, que é uma audiência, na verdade, que é a proposta que o Ministério Público faz ao réu. Ele é obrigado ou não aceitar. Então, ninguém entra no mérito ali. Essa audiência pode ser feita da forma virtual. Eu não vejo que... Eu não entendo que seja um problema. Agora, audiência de instrução... Sabe, a gente precisa, olho no olho ali. O juiz, é necessário, ele tá olhando para o réu, ele tá ali acompanhando, ele tá sentindo o clima para ele ver
para ele falar com a testemunha de acusação, com a testemunha de defesa. Ô, Léo, Então- independente então- de ser trabalhista ou criminal, o próprio nome, audiência de instrução. Você Sim. vai instruir o processo. Não É. tem como você fazer uma audiência de instrução trabalhista por videoconferência. Eu tive um exemplo prático no meu escritório mês passado, Santo André. Audiência redesignada para presencial agora, final de outubro. Sim. Porque o magistrado percebeu alguma coisa na audiência, pediu para eu estava pela reclamada, pediu para que nós pegássemos o celular e filmássemos o Virasse escritório, tudo, né? virasse tudo, onde estava todo mundo e pegou. As fraudes. né? Assim, olha, Pegou no escritório do reclamante, o juiz foi super educado, super solícito, foi assim, olha, doutores, eu vou fingir que eu não percebi, vamos fazer o seguinte, para evitar qualquer nulidade processual, vou redesignar. Redesignou e vai ser presencial. eu acho que assim, com base no que aconteceu na pandemia, foi uma situação emergente. Sim. Tivemos algumas audiências de instrução. Na verdade, tive muitas audiências de instrução naquele momento. Para o processo não parar, nós tocamos. Para ajudar e todo foi. mundo, sim. Porque assim, o processo tinha que andar. Agora, pós-pandemia, ou daqui para frente, né? Isso. Não pode ser regra. Eu entendo que a audiência de instrução, se nós tivermos sustentação no tribunal, ótimo. Você vai lá, você se cadastra no TRT, você aguarda você ser chamado lá no link, aí daqui a pouco chamam o seu nome, e aí você vai lá e faz sua sustentação oral. Uma audiência de tentativa de conciliação, ok também. Uma audiência inicial, ok. Uma audiência inicial também. que tem perícia, Que não ok. vai ter nada. Agora, a audiência de instrução, infelizmente, existe muito risco de fraude. Muito risco. E como você precisa de uma segurança jurídica, a audiência olho no olho, igual você falou, a doutora Aline falou, Doutora. a Aline, Ali. conforme foi falado aqui, é de suma importância. Porque a instrução processual, ela tem que ser feita ali. Para não ter risco. Ela é feita em detalhes. Não né? vamos ter risco de ninguém ter contato com Não ninguém. contaminar, né? Porque infelizmente, pode estar trocando mensagem. Não, entendeu? Reinaldo, Então, e uma, tem mais uma coisa também. Acho que o princípio básico que norteia a nossa profissão sim, é a pessoalidade. pessoalidade. É o nosso mundo, o mundo que nós, né, nós atuamos, nós trabalhamos, é a pessoalidade. Sim, sim. Encontrei o doutor Lucas, da 4ª Vara Criminal, algum tempo atrás, na pandemia. Um abraço, doutor Lucas. Um abraço. Ele falou, olha, Léo, eu sinto falta, sabe, de botar um terno, gravata. Isso o ano passado ainda, né? Sim. Quando eu encontrei, foi uma sexta-feira no fórum, ele estava no plantão, enfim. Aí nós conversamos, assim, ele falou, pô, eu sinto falta, cara, de botar um terno, botar uma gravata, e vir pro fórum, atender. Então eu acho que essa falta dele é falta de todos. De também. todos, de todos. Não é uma coisa assim que é. Sabe, algumas coisas eu também entendo que vai. Não, vieram vai para ficar. caminhar e Vieram para ficar. veio para ficar. Tanto que nós também, a gente está investindo e a OAB precisa investir Sim. em tecnologia. Precisaria de ter um espaço dentro da OAB, pensando na frente, talvez, para os advogados iniciantes, que talvez não tenham essa condição de ter As ferramentas. As ferramentas. Ter essas Uma ferramentas, internet boa, um computador bom para ter acesso. Sim. Agora é o seguinte, ô Marcão, aí já encaminhando, eu só gostaria, pessoal, de esclarecer o seguinte, infelizmente não vai dar para responder todas as perguntas aqui, o Marcos Pimentel, Marcão. Ô, ele Pimentel, encaminhou- abraço, Marcos. O Marcão hoje Parceirão, mandou Marcos. 4 cafés, Marcão, tem café hoje. Marcão é parceirão. Tem 4 cafés hoje, cara. Hoje. Meu amigo, tô elétrico hoje, só de café. Valeu, Marcão. Beijo pra você, meu irmão. E o Covid e pós-Covid, Marcão, pra você. Eu tenho uma opinião que é a seguinte. Vamos lá. Se pudesse, né? Eu acho que o tribunal deveria formatar o pós-Covid
a seguinte situação. Um legado interessante é o que o Reinaldo falou. Acho que a sustentação oral veio para ficar. De forma telepresencial. Perfeito. Porque o advogado vai lá só para sustentar, não precisa ouvir ninguém, não precisa de testemunha, não precisa ouvir reclamante. Eu acho que tá perfeito tanto para o desembargador, para o ministro lá em Brasília, como para o advogado. Você faz a sustentação do seu escritório, desembargador da casa dele, local que estiver. Eu acho que a sustentação oral ficou perfeita. Por videoconferência. Agora, audiências. Audiências, na minha humilde opinião, o tribunal poderia padronizar a partir de agora, com o término do Covid. Poderíamos uniformizar de todas as varas. Nós falamos isso naquela palestra de São Caetano, na OAB de São Caetano, com o João Paulo. Um abraço pro João Paulo. Então, um abraço, JP. Um abraço pro JP. Vamos fazer justiça aqui, porque senão depois todos os presidentes... Na verdade foi o JP, Ricardinho de Ribeirão, Joselito de Mauá. É isso aí. A gente deu uma palestra lá pelas subseções que foi, acho que foi unânime o consenso, né? Nós chegamos num consenso lá de que o tribunal poderia padronizar de todas as varas, designar a audiência inicial e depois a instrução. E a inicial por videoconferência. Sim. Faz a inicial telepresencial, se tiver o acordo perfeito, se não tiver acordo, instrução presencial. Exatamente. Perfeito. Porque a inicial por videoconferência resolve o problema, né? Resolve o problema do reclamante, que não precisa se ausentar às vezes do serviço para comparecer no fórum, né? Porque muita gente faltava no serviço. Sim. Tem que faltar no trabalho para ir. Então, às vezes, o cara consegue dar um tempinho no serviço lá, 10 minutinhos, só para ir lá, sai lá na audiência, ver se tem acordo ou não. 10 minutinhos, não teve acordo? Audiência de instrução. Aí, a audiência de instrução presencial, tá? Porque a audiência de instrução, na minha opinião, não tem como ser por videoconferência. São muitas as fraudes, muitas. Acho que todos que estão assistindo aqui, o nosso bate-papo, já passaram ou já viram alguém comentar de fraude na audiência trabalhista. Sim. Tá? Fraudes absurdas, gente. De advogado digitando aqui no teclado para alguém ver aqui no monitor, ou advogado escrevendo aqui no rascunho para testemunha ler o que está escrevendo. Isso é um absurdo, né, gente? Isso é tal da deslealdade processual, né? Então, eu também concordo com... Falta de coleguismo também, né? Não. Desculpa. Deslealdade Eu processual. não consigo ver uma exceção plausível para uma audiência de instrução. Então eu acho que o Covid, pós-Covid seria isso, Léo. Eu acho que hoje ainda estamos, os juízes não estão ainda à vontade para voltarem para o presencial. Sim. Estamos sentindo isso. Os juízes ainda não estão querendo retornar para o presencial. Na verdade, não são nem os magistrados, são os servidores. Os servidores não estão querendo retornar. A grande maioria já está perto de aposentar. Então eu acho que a audiência de conciliação, perfeito, mas a instrução tem que ser presencial. Assim, né, Marcão? Eu vou ser bem sincero, nós fazemos parte dessa engrenagem, né? A advocacia faz parte. Aliás, eu acho nós não paramos, nós não tivemos opção. Nós não tivemos opção. Todos os colegas que eu converso, que eu falo, falam, doutor, eu trabalhei normal, porque eu preciso pagar minhas contas. Eu tive que ir pro escritório. Eu mesmo, eu cliente de eu cheguei a te encontrar um dia, já tava o quê? A pandemia começou em março, acho que eu te encontrei em setembro. Que a coisa ainda tava tudo em ritmo de tartaruga, principalmente na Justiça do Trabalho. Sim. Que lembra que eu falei pra você, Léo? Eu falei, Léo, como é que pode? Poder Judiciário é um serviço essencial pra população. Sim, é essencial, exatamente. Como é que tá tudo parado? Exatamente. E é um serviço essencial. A advocacia não parou, a advocacia não parou. O processo parado, sem andamento, e todo mundo ganhando salário integral. Exatamente. Todo mundo ganhando salário, servidores, magistrados, ganhando salário integral. Depois, Marcão, depois da parte da área médica, né? Os nossos grandes heróis, os médicos, enfermeiros, profissionais, né? Da área hospitalar, eu acho que em segundo, somos nós. Somos nós, porque nós que não a parte previdenciária, o INSS estava parado. Vários funcionários sendo demitidos. Então, é assim. Empresa fechando as portas e falando assim, olha, te demite e não pago nada. Nada pode ser decidido
sem consultar nossa entidade. Sim. Eu acho que nada pode ser tomado como providência sem consultar a OAB, sem consultar a advocacia, sabe? O tribunal, ok, tem autonomia, tem o Poder Judiciário tem autonomia, ok, perfeito. Tem que mas consultar assim, o usuário, a advocacia que é o faz advogado. parte dessa engrenagem, né? Sim, sim. Pô, vem cá, advogado, como que a gente pode... né, Fazer de uma forma aqui. tipo, que a gente não te prejudique também, você entendeu? Sim. Ó, porque a gente precisa tomar essas providências. Vamos dialogar. Sim. Vamos tentar construir algo. Eu acho que construir algo para que a gente se ajude também. eu acho que a Porque não é OAB simples, ó, vamos fechar as portas aqui, vai todo mundo e advogado. Resolva com o seu cliente como que você vai. Se você não der para entrar com a ação agora, você entra depois. O cara passando fome, porque ele precisa do dinheiro da verba rescisória dele para pagar as contas. O advogado precisa receber também, precisa continuar a trabalhar, sabe? Mas assim, aí a gente vai entrar nesse cenário, o negócio vai prolongar. Aí a discussão de mérito. Gente, ó, eu Perfeito. já estou encaminhando já pro finalmente aí, pro final. Infelizmente, repito aqui, não deu para tirar as dúvidas de todos, né? Todos gostariam de... tá bom. Bom, vou avisar aqui, recebi a ordem do chefe que semana que vem vai ter podcast, hein? Vai ter podcast no feriado. semana que Dia 12 vem, de outubro. dia 12 de outubro, às 19 horas. Caramba. Dia das crianças, hein? Dia das Crianças, às 19 horas. Vou estar aqui no podcast com os meus filhos, Murilo, Rafael, Felipe, e vocês estão convidados. Já pensou? Léo? Brincadeira, um beijo, meninos. Mas assim, vocês estão convidados. Eu acho que a gente pode marcar um novo podcast, né? Sim, sim. Na verdade, Reinaldo, Marcão e Aline, na verdade a gente iniciou essa proposta de podcast com a intenção do quê? De levar isso adiante também. Da Sim. gente, porque Um bate-papo inaugural. descontraído, É bem descontraído, né? Eu inaugural, acho a muito gente bom. pode marcar um novo bate-papo aqui. Gostaria de convidar vocês a participar de um outro podcast, de um novo podcast, em uma nova data. E assim, Pode contar com... sinceramente, Gostoso, né? Marcão, Muito Reinaldo, legal. Aline, Muito bom. gostei muito. Muito obrigado Deixar pela a gente fica, a gente não para. Gostoso, né? disponibilidade, mas assim, a gente também tem horário. Sim. Menino da técnica aqui. Obrigado, hein, turminha. Gostaria de Obrigado, agradecer. Uma salva de palmas para ele. Valeu. A gente sabe que Sem ele não estaria acontecendo. deu Legal. umas travadas aí, mas eu acho que ficou legal, né? Eu acho que ficou bacana, né, Bruno? Gostaria Muito de legal. mandar um beijo e um abraço também pro pessoal do Café do Passo. Ó, Também ganhei que até uma patrocina caneca, ó. a caneca, ó. Ganhei uma caneca aqui, Vamos ó. a caneca aí, ó. Ah, Olha lá, só tinha três, a minha não é. Então, saúde. gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do Marcão, do professor Marcão, Valeu. Reinaldo, Opa, Aline, valeu, obrigado. Bruno, pessoal daqui, e um beijo para todos, tá bom? Obrigado, amiguinhos. Obrigado, galera. É tudo nosso, amiguinho. É tudo nosso, amiguinho. Valeu.